Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula de língua portuguesa da apostila 2. Quer saber mais? Livros. Nós temos aqui algumas opções de livros para fazermos a leitura. Circo Mágico, de Alexandre Brito. O livro contém poemas que tratam com graça e humor a vida dentro e fora do picadeiro. As ilustrações em tinta acrílica sobre tela constituem um atrativo a mais. Confira. Temos outra opção, O Circo, de Rosiana Murai. Os poemas de Rosiana convidam você a ver o circo com os olhos do corpo e do coração. Eles retratam as diversas atividades do circo de forma surpreendente. É para ler e sonhar. O Grande Circo do Mundo, de Marta de Sena. Um livro para ler em casa, quietinho, descobrindo mais sobre a vida circense, ou para curtir e encenar com amigos. Isso mesmo, em forma de teatro. O texto traz dicas de figurino, cenário, música, entre outros. Você vai se divertir. E também tem uma opção de vídeo, O Grande Circo Místico, trilha sonora de Chico Buarque e Edu Lobo. A trilha sonora do espetáculo, o mesmo nome, criado por Chico Buarque e Edu Lobo, na década de 1980. No disco, as faixas são interpretadas por artistas como Milton Nascimento, Zizi Posse, entre outros, tá? Então, esse vídeo aqui tem no YouTube. Se alguém tiver interesse em assistir, pode pesquisar que tem, tá? Disponível. O que eu aprendi? Nessa unidade, você aprendeu que um verbo pode pertencer à primeira, segunda ou terceira conjugação. A primeira, ar, a segunda, e a terceira, ir. Por exemplo, dançar, correr e cair. Os verbos são conjugados em pessoas, tempos e modos. Modo indicativo expressa certeza, tá? O palhaço faz graça. O modo subjuntivo indica hipótese, dúvida. Espero que o palhaço faça muita graça. E o modo imperativo expressa ordem ou pedido. Por exemplo, peça ao palhaço que faça graça. As formas verbais tem e vem representam um sentido singular. As formas verbais tem acentuada e vem acentuada representam um sentido no plural. O texto de opinião tem como objetivo expor um ponto de vista, certo? Então, nós podemos observar que nós fizemos várias atividades, todas relacionadas a verbos, tá? A conjugação verbal. Depois nós fizemos atividades relacionadas ao modo de pessoas, tempo, tá? Verbal, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Depois nós vimos também nas aulas anteriores as formas verbais da palavra tem e vem sem acento, que indicam que estão no singular, e o tem e vem com acento indicam que estão no plural. E nós tivemos alguns textos, tá? 4 ou 5 textos de opinião para interpretarmos e fazermos as atividades, tá? Leia o texto a seguir. Thalita Pingler. Para mim, a imagem que melhor define a infância é a do circo. Se olharmos de perto para vermos tantos talentos da criança e seu modo de viver o mundo naquele picadeiro, que faz voltar a memória do corpo e a lembrança deliciosa de sentir o fascínio diante de um número aéreo de um acrobata. O circo é território da presença do corpo e do brincar. Como bem diz Renata Meirelles, pesquisadora do brincar, a criança é no brincar. Para começar tudo, acontece debaixo de uma lona.
ali, naquele mundo mágico, erguido e nômade, de muito se parece com inúmeras cabanas que as crianças constroem minuciosamente com lençóis e almofadas dos sofás. Aquele espaço é morada do imaginário, onde tudo é possível e só entra ali quem quiser partilhar da brincadeira. Faz também lembrar do corpo infantil, leve e ágil, confiante e desafiador. O corpo que experimenta o salto, o balanço, firme e determinado pelo desejo de subir mais alto, usufruindo da gravidade para calcular com a inteligência da confiança a beleza de retornar ao chão. Os voos deslumbrantes dos tecidos, aquele balé no alto, fazem lembrar a imagem de uma criança ao subir em uma árvore. Ela trepa, agarra com as pernas, usa o braço para subir mais alto. Se lança para o outro galho, trepa de novo e então se balança, pendurada pelas pernas até decidir descer. Seu corpo reúne forças e habilidades enquanto se movimenta. Aquela bela moça, muito concentrada, andando em cima de uma corda bamba, parece encarnar a leveza de uma pluma. O corpo ganha nova forma para atender à capacidade de realizar aquele número. Quantas vezes assistimos as crianças realizarem feitos dessa natureza? Sem falar nos palhaços, aqueles seres sensíveis e simpáticos que só conseguem fazer graça ao cotidiano, rindo da vida e das trapalhadas. Deveria ser proibido perder essa capacidade. Ir ao circo, Zanin realmente me fez lembrar do devir da infância, esse estado de fluxo permanente, aquela imagem da tenda toda iluminada, montada num parque público, é encantadora. O circo é riquíssimo, um dos poucos que ainda conserva uma maravilhosa banda ao vivo, embalando e acompanhando todos os números, uma mistura de clássico e contemporâneo, realizado com muito profissionalismo e paixão. Lindo esse texto, né? Vamos para a atividade de interpretação do texto. O texto lido é uma notícia ou um texto de opinião. Observe alguns verbos que aparecem no primeiro parágrafo do texto e indique se pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação verbal. O ele pertence à primeira, segunda ou terceira. Olharmos, vermos, sorriu, voltar e sentir. Então, você vai escrever aqui a conjugação verbal, se ele pertence à primeira conjugação, segunda ou terceira conjugação. Observe os verbos em destaque no trecho a seguir. A letra A. Copie esses verbos e indique o tempo e o modo em que se encontram, tá? A letra A. Para mim, a imagem que melhor define a infância é a do circo. Se olharmos de perto, dá para vermos tantos elementos da criança e seu modo de viver o mundo naquele picadeiro. Então, você vai aqui na questão A, você vai definir o tempo verbal e o modo do define, olharmos e dá. Esses três verbos aqui, tá? Então, você vai copiar eles e vai indicar o tempo e o modo que eles se encontram. A letra B. Em que pessoa estão conjugados os verbos define, dá ou se olharmos, tá? Se olharmos. Qual que é a pessoa que está conjugado esses dois verbos aqui na atividade B, certo? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje.